Em importante vitória para o governo Trump, os países da CELAC cancelam a reunião em que debateriam a questão da deportação dos imigrantes para os países latino-americanos. Enquanto isso, a Groenlândia se manifesta contrário à anexação do seu território aos Estados Unidos. Falar também, galera, sobre uma derrota do governo Trump para a justiça do país, já que ele pretendia cortar trilhões em gastos, e isso foi barrado pela justiça, e entender exatamente o porquê, enquanto o Zelensky também reclama do corte de gastos dos Estados Unidos, alegando que ele está tendo que, nesse momento, suspender uma série de projetos essenciais para a Ucrânia. Falar um pouquinho também, galera, sobre a situação do DeepSeek, que é a nova inteligência artificial chinesa, que já vem preocupando as autoridades americanas, que alegaram que isso pode estar colocando em risco a segurança nacional do país, mais uma vez, e falar também, galera, sobre o Tucker Carlson, importante comunicador dos Estados Unidos, ex-integrante da Fox News, que alega que o governo Biden tinha a intenção de eliminar o Putin. Será que, de fato, pessoal, isso é verdade? Aliás, quais serão as consequências para a geopolítica internacional? Para finalizar, falar um pouquinho também sobre o Putin, que alega que quer negociar um processo de paz, mas não exatamente com Zelensky, e o Kim Jong-un, que alega que aumentará o seu arsenal nuclear, porque uma guerra nuclear com os inimigos da Coreia do Norte é inevitável. Enquanto isso, no Congo, nós temos a embaixada brasileira sendo atacada e o movimento do M23, apoiado pelos Tutsis de Ruanda, que pode promover um caos ainda maior na fronteira entre Ruanda e Congo. O que está acontecendo no país? Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, é parceiraça aqui do canal e serve assim de maneira muito boa para você comprar e diversificar para você comprar os seus dólares. Estamos no momento de uma queda bastante importante, não estou recomendando nada e nem posso fazer isso, mas eu, compondo a minha carteira, geralmente aproveito esses momentos para diversificar um pouco as minhas posições. Pô, o dólar caiu e tá na casa dos 5,85, 5,86, não sei exatamente o momento que você vê esse vídeo, né? E a Nomad, você pode fazer essa compra de dólares, galera, sem nenhum tipo de taxa de abertura, taxa de manutenção de conta, taxa de nada. Inclusive, a conversão cambial é uma das melhores taxas do mercado, só você comparar aí com as casas de câmbio tradicional. Usando o meu cupom RICARDO2025, eles ainda estão te dando 2% de cashback. Então você vai lá, compra, sei lá, 100 dólares e ganha 2 dólares de cashback de volta. Cara, quer coisa melhor que isso? Com preço competitivo e pagando para você comprar os seus dólares? Pô, sensacional, tá? Claro que é limitado a 40 dólares e dentro também de um tempo específico. Cara, consulte as condições. O meu cupom vale somente até o dia 31 de janeiro. Corre e aproveita. Além disso, o cartão Nomad Explorer também te dá, galera, a possibilidade de você pagar suas contas ali, restaurante, sei lá, abastecer o carro, coisa que valha, e ainda ter cashback dolarizado. Além de acesso ao Nomad Lounge e uma série de outros benefícios que o Visa e a Nomad te oferecem. Então, ó, dica, tá? Recomendo, não que você mais vir, né? Compra a Nomad aí que é sensacional. Belezinha, pessoal? Link na descrição ou QR Code aqui na tela para vocês. Então, bora lá pro vídeo, galera, que tem assunto bem importante aí pra gente tratar. O primeiro assunto que se faz presente e muito necessário está acerca de uma reunião que eu tinha pleiteado para vocês que ia acontecer a pedido do Gustavo Petro, presidente da Colômbia, e que ia ser chefiada pela Xiomara Castro, que é uma liderança ali latino-americana. Pois bem, galera, essa reunião ela se pautava, além de uma tentativa, né, da CELAC, dos países da América Latina e também do Caribe, de se aproximar em um momento de maior integração, discutir principalmente a questão da pauta da migração ou da imigração. A gente está falando de um momento em que estão ocorrendo uma série de deportações. O objetivo do governo americano é que esse número fique de 1.200 a 1.500 deportações por dia, e alguns países já reclamaram. Talvez não exatamente do processo de deportação, mas da maneira como as deportações estão acontecendo. Independente se você considera que está certo ou está errado, mas Brasil reclamou, a Colômbia reclamou, o México reclamou, e isso vem gerando alguns problemas, vamos colocar assim. Por isso, no dia que deu todo aquele embate entre Colômbia e Estados Unidos, em que os Estados Unidos ameaçou colocar taxas de 25%, aumentando para 50%, sanções contra pessoas ligadas ao governo colombiano, a Colômbia pediu para que a Xiomara Castro, que está na presidência hoje da CELAC, convocasse a reunião. Pois bem, galera, a reunião seria na quinta-feira e aparentemente, segundo declarações da própria chancelaria ali do país, houve uma falta de coesão dos países latino-americanos, e a Colômbia, que foi a principal
pedinte, dessa reunião acabou voltando atrás e aceitando as condições propostas pelos Estados Unidos. O que dizem é que as bocas pequenas aí, governo Milei e também Nayib Bukele, Argentina e El Salvador, que tem uma ligação bem forte com o atual governo Trump, meio que boicotaram a reunião, alegando que não faria sentido, já que não existe um movimento de coesão nacional e está dentro do direito dos Estados Unidos fazer a prática de deportação dos imigrantes irregulares. É fato, galera, que é uma vitória do governo Trump porque poderia mostrar algum tipo de mobilização dos latino-americanos, contrários à maneira como as deportações estão acontecendo dos Estados Unidos. Enquanto isso, galera, a gente teve também uma pesquisa que saiu na Groenlândia acerca da possibilidade de anexação da Groenlândia frente aos Estados Unidos. O Trump vem prometendo fazer isso, inclusive usando até o seu próprio capital militar para essa ação. Fato é, a Dinamarca garante, tá? A própria Frederiksen, que é a primeira-ministra do país, imagina, não existe nenhum risco disso acontecer, não estamos preocupados, mas anunciou também que para a região do Ártico vai fazer um investimento na casa de 2 bilhões de dólares, cerca de 14,5 coroas dinamarquesas, bilhões, para reforçar as posições da Dinamarca no Ártico. Coincidentemente, claro, muito próximo da Groenlândia, mas não que haja medo dos Estados Unidos. Cara, para, né? E aí, saíram pesquisas na própria Groenlândia perguntando para a população: poxa, mas população, vocês são favoráveis ou não a essa anexação aos Estados Unidos? Segundo os dados da pesquisa, tá? A gente fala de 85% das pessoas contrárias à anexação, 9% que não sabem ou não quiseram responder. Galera, convenhamos, hein? Poxa, para um tema tão importante, 10% não querer responder ou não saber, acho meio ruim, tá? E cerca de 6% ali da população alegando que são favoráveis à medida de incorporação. Ou seja, só 6% de fato concordam com a anexação da Groenlândia nos Estados Unidos. O Trump alega que ele até teve uma ligação que aparentemente, segundo a mídia, não foi exatamente com o melhor tom, ou seja, os dois líderes, chefes de governo, a Frederiksen e também o Trump, saíram um pouco exaltados dessa ligação, em que o Trump novamente considerou fazer uso de força militar para conseguir os seus objetivos. Como eu sempre trago para vocês, não tem informações privilegiadas, mas fazendo uma análise. O Trump muito possivelmente quer jogar a régua muito para lá, poxa, fazer intervenção militar tal, para, na verdade, conseguir parcerias de exploração de recursos minerais. É uma região do Ártico que tem bastante minérios, como petróleo. Existe muito lítio também na Groenlândia. Pô, cara, é essencial, né? Para o futuro aí das novas tecnologias, enfim. E também vantagem em posições militares e também em rotas comerciais, principalmente com o degelo do Ártico. Mas, enfim, né? A população da Groenlândia aparentemente não é favorável a essa anexação. Ontem, galera, eu trouxe para vocês que a Argentina estava considerando, inclusive já colocou até essa proposta para de fato ser feita, a construção de uma espécie de muro. Na verdade, não muro, uma cerca de 2,5 metros de altura e cerca de 200 metros de extensão. Esse muro se estenderia desde a parte da aduana da Argentina e da Bolívia até uma regiãozinha, que geralmente são as regiões onde acontece mais contrabando, entrada de drogas e por aí vai, né? Então seria uma forma, até porque a Argentina assinou no final do ano passado o chamado Plano Güemes, que promete acabar ou reduzir os crimes federais, de reforçar as fronteiras da Argentina. E aí isso levantou uma polêmica muito grande. A própria Bolívia, coloquei aqui para vocês, reclamou, alegando que temas transfronteiriços não deveriam ser resolvidos de maneira unilateral, já que havia previsão de ferir os direitos humanos, romper a questão da soberania e integridade territorial, e que isso poderia ferir o relacionamento entre dois povos irmãos, que segundo a Bolívia é o povo argentino e o povo boliviano. A Patrícia Bullrich, que foi candidata à presidência da Argentina, perdeu no primeiro turno, né? Mas que acabou sendo nomeada como ministra da Segurança de Javier Milei, foi longe, foi mais. Falou que não é só a fronteira com a Bolívia que vai ter esse aumento das vistorias, mas também a fronteira brasileira, inclusive com a possibilidade de reforço de militares na fronteira e, por que não, uma cerca na fronteira Brasil-Argentina. Segundo ela, além da Bolívia, a fronteira em Misiones, também que é a fronteira entre Brasil e Argentina, tem uma série de problemas, como, por exemplo, insegurança jurídica, contrabando e até mesmo assassinato, né? Ou seja, a Argentina, talvez espelhada aí nos anseios do Trump, promete reforçar parte das suas fronteiras, pelo menos, com a construção de cercas, de muros,
para evitar atividades ilícitas. O Brasil, pelo menos enquanto eu gravo para vocês, ainda não se pronunciou sobre essa vontade dos argentinos. Ontem a gente teve também, galera, mais uma polêmica envolvendo o governo Trump, que trouxe para vocês, tem uma política muito séria em relação à redução dos custos da máquina pública americana. Foi uma promessa de campanha do governo Trump, inclusive ele até nomeou, né, o Elon Musk para o seu secretário, né, de eficiência dos órgãos governamentais, para reduzir custos, e ele fez, a partir de uma medida administrativa, ou seja, sem passar pelo Congresso, o congelamento de repasse de uma série de gastos federais para secretarias e agências federais do governo. Segundo o comunicado, tá? Essa medida, ela tem muita relação com a necessidade dos recursos estarem em conformidade com a prioridade dos presidentes. Então, por exemplo, fundos para governos locais, para educação, empréstimo para pequenas empresas, financiamento de transição energética, combate às mudanças ou alterações climáticas, enfim, cara, tudo isso seria cortado, pelo menos suspenso, para que o Trump reavaliasse todos os gastos que estão sendo feitos para fazer um governo, segundo ele, mais eficiente. Segundo os dados que foram divulgados pelos organismos econômicos americanos, a gente teve a cada 10 trilhões de gastos públicos americanos no ano passado, 3 trilhões estavam ligados à assistência financeira, empréstimos e doações. E não tem como sustentar uma máquina pública americana gigantesca com tanto gasto público. A gente sabe que o governo Biden e o governo Kamala foram responsáveis, sim, por uma volta sensível da inflação, também por conta do aumento muito grande dos gastos públicos, e isso gera quase que um efeito cascata, porque aumenta a taxa de juros, isso tende a retrair um pouco mais a atividade econômica, dentre uma série de outras consequências negativas para o governo americano. Então, Trump prometeu que ele ia reduzir os gastos públicos. Tanto que ele coloca, né? Nós, Estados Unidos, agora, vamos eliminar o peso financeiro da inflação sobre os cidadãos e acabar com as políticas woke e a instrumentalização do Estado. Tudo isso reduzindo os gastos públicos. Professor, legal, porque ele foi eleito, né, para fazer exatamente essas políticas públicas, é o que a população quis. Cuidado, isso vale para qualquer governo, tá? Quer dizer, qualquer democracia. Uma democracia, ela não está feita na figura somente do presidente. Claro que ele é o líder do executivo, né, que é um poder super importante. Mas nós temos 3 poderes, cada um com as suas atribuições, justamente para que não tenha uma autarquia, ou um poder centralizado na mão de uma única figura. Sim, eu sei que o Trump tem essas propostas, mas quem vota o orçamento não é o executivo. Quem vota, propõe, cria toda a legislação, os gastos que serão feitos, o ordenamento, como se fosse um conjuntinho de regras, é justamente o poder legislativo. E o Trump é obrigado a respeitar as mudanças que foram feitas no ano passado, o orçamento delimitado pelo antigo Congresso. Então a gente teve democratas e até mesmo alguns republicanos reclamando disso, alegando que organismos federais seriam comprometidos, ajudas financeiras, ONGs e outras instituições. Segundo os democratas, nós votamos esses gastos e a sua execução é uma obrigação legal. Portanto, o governo Trump deve respeitar o que foi definido pelo Congresso, tá? Como eu coloquei, galera, até a própria Bloomberg colocou que alguns oficiais estavam um pouco insatisfeitos com a possibilidade de corte de gastos e até mesmo alguns republicanos. E, de novo, trago isso para vocês. Mexer com gasto público é que aqui no Brasil talvez seja ainda mais caricata essa questão, né? Você falar que vai cortar a emenda, por exemplo, de deputados, senadores e tal, agora isso pega muito mal para o poder executivo, né? Porque geralmente é a maneira do deputado construir uma pracinha, fazer uma escola e conseguir a sua próxima eleição, né? Cara, coisa muito similar acontece nos Estados Unidos. Por isso que alguns republicanos também ficaram insatisfeitos. E claro que isso pode comprometer o funcionamento de alguns organismos sensíveis da unidade federal dos Estados Unidos. Por isso, a justiça barrou, alegando que o Trump passou das suas atribuições constitucionais. Pelo menos até uma nova proposta, uma nova discussão, que deve ser realizada no dia 3 de fevereiro, estão suspensas essas deliberações do Trump. Mas mostra, né, como o Trump, até mesmo engajado, com uma boa votação nos colégios eleitorais, uma boa votação total, tendo apoio também do Senado, dos deputados, a maior parte dos juízes da Suprema Corte também são conservadores. E os governadores em via de regra, né, dos estados americanos, são governadores republicanos, mostram que ele vai querer, pelo menos no começo de governo, em que ele ainda tem bastante popularidade, talvez fique, né, difícil saber, medidas bastante concretas.
Tanto que, por exemplo, coisa similar ele fez, só que em relação à política externa, falando que vai reduzir ajuda a países que detestam os Estados Unidos, e até fez isso com a Jordânia, com a Ucrânia, com Taiwan, ameaçou até sobretaxar Taiwan. Falamos no vídeo de ontem sobre isso, né? Não cortando assistência ao Egito e a Israel, mas cortando grande parte da assistência. E o Zelensky reclamou disso. O Zelensky falou, galera, que muitos projetos agora estão suspensos após o Trump congelar a ajuda à Ucrânia. Segundo ele, tá? Nós teremos que determinar quais projetos são críticos e apoiar com os nossos próprios recursos. Segundo o Zelensky, tá? Projetos que envolvam proteção das crianças, dos veteranos, além de proteção à infraestrutura sensível da Ucrânia, como energia, saneamento, vão ser mantidos pelo orçamento ucraniano. Só que sabe que a Ucrânia não está numa situação tão confortável do ponto de vista econômico. Então isso pode culminar com aumento ainda maior da dívida pública do país e dificuldades para a recuperação econômica no pós-guerra da Ucrânia. Enquanto isso, galera, tivemos também notícias importantes do governo americano falando sobre a DeepSeek. Para quem não sabe, né? Aliás, galera, percebam, né? O professor não está falando da DeepSeek, sabe por quê? Porque essa inteligência artificial quebrou os mercados americanos, trouxe mais de 1 trilhão ali, ó, de queda de valor de mercado, e o professor, ele é concomunado ali, ó, mancomunado, né, com as empresas norte-americanas, ele pertence à OTAN, ele pertence... Nada disso, galera, tá? Eu não sou especialista em inteligência artificial, então tudo que eu trouxesse aqui pra vocês, acho que seria um pouco superficial, entende? Então, claro que é um tema super interessante, mas repercussões geopolíticas não tinham sido geradas ainda, em detrimento de repercussões em valor de mercado, tal, que acho que é muito mais interessante vocês consultarem os canais especialistas sobre o tema, entende? Agora começou a respingar também questões geopolíticas. De novo, né? Galera, sem nenhuma pretensão, tá, de ser um especialista sobre o tema, a DeepSeek, ela é uma inteligência artificial feita pelos chineses, que pelas minhas leituras, ela conta com uma eficiência quase tão grande, ou até um pouquinho superior ao ChatGPT e às outras inteligências que tinham sido produzidas pelos Estados Unidos, só que com um custo muito menor, com uma eficiência muito maior, o que trouxe repercussões, por exemplo, com algumas empresas de tecnologia americana, como a NVIDIA, dentre outras, alegando primeiro que os gastos foram muito grandes, para um resultado similar que os chineses tiveram, com um gasto muito menor e com uma programação muito mais simples, que aparentemente os códigos estão abertos, inclusive, né? E, além de tudo, não serão necessários gastar tantos equipamentos como os produzidos pela NVIDIA para fazer a inteligência artificial ficar mais eficiente. Por isso, houve essa queda sensível do mercado, tá? Então, a China mostrando que consegue fazer coisas mais eficientes, com menos gasto, muito mais simples do que o modelo americano, tá? O Trump até falou, né? Não, mas isso tem que ser um chamado de atenção para que as empresas de inteligência artificial, as empresas de tecnologia corram atrás, porque os chineses estão vindo e os chineses conseguem impactar e fazer tecnologias bastante importantes aí, também em relação à inteligência artificial. Se os americanos, então, porque, convenhamos, é uma inteligência, né, que pode ser utilizada, inclusive, por empresas americanas. Os americanos não estavam reclamando da questão do TikTok, que poderia, em conluio com o Estado chinês, roubar dados dos cidadãos americanos para influenciar em processo eleitoral, saber de localização, padrões de consumo e ter um poder grande frente à população americana? Até, galera, teve a suspensão, mesmo que provisória, do TikTok com aplicativo utilizados por cerca de 170 milhões de estadunidenses? Teve. O governo americano agora coloca que o DeepSeek também pode representar uma ameaça à segurança nacional, falando que vai estudar um pouco mais sobre as possíveis consequências da utilização dessa inteligência artificial chinesa para empresas e para a sociedade americana. Quer dizer, então, que os Estados Unidos criticavam muito a China, né, porque Instagram, Facebook, etc., não tinham a sua liberdade de atuação nos Estados Unidos. A China alegava que era questão de segurança nacional. O que os Estados Unidos estão fazendo não é muito semelhante? Ah, não, professor, mas é que os chineses de fato espionam, né? Os norte-americanos, aí não. Tem certeza, galera? Vejam, por exemplo, que já foi divulgado até de dados americanos pelo Julian Assange sobre espionagem até mesmo contra o Brasil, entende? Ah, professor, mas eu gosto mais do modelo liberal ocidental. Aí é outra questão. Mas que, de fato, galera, percebo como a comunicação, como eu sempre falo, é o petróleo, os dados, eles são petróleo do século XXI, pois isso é uma coisa muito sensível e despertou, sim, uma preocupação no governo americano. Enquanto isso, galera, tivemos também uma entrevista muito polêmica de Tucker Carlson.
Para quem não sabe, o Tucker Carlson é um comunicador super importante dos Estados Unidos sobre questões políticas, talvez seja um dos maiores, inclusive, né, do país, e que pertencia à rede Fox News. Só que era considerado um pouco radical demais também para a Fox News, que geralmente tem uma posição um pouco mais trumpista, um pouco mais republicana, um pouco mais à direita. Ele foi afastado da emissora muito por conta das suas declarações alegando fraude eleitoral nas eleições de 2020, né, que acabaram elegendo Biden, mas abriu seu podcast, dá uma série de entrevistas, fez entrevista recente, inclusive até com o Putin também, né, e sempre dá declarações um pouco contrárias, contrárias à administração Biden. E uma entrevista, ele que é um cara super relevante, falou que o Biden tentou, durante o seu governo, eliminar o Putin. O senhor falou isso? Falou. Não ofereceu nenhuma prova sobre a sua fala, tá? Mas falou que tentou eliminar o Putin porque, segundo ele, o governo democrata ele consegue se manter baseado em caos. Então, quanto mais caos tiver, mais é uma janela de proteção frente ao governo Biden. E isso, claro, começou a repercutir na Rússia, porque se estamos falando de Tucker Carlson, que talvez tenha informações privilegiadas ou não, né, não dá para saber, ele fala que os Estados Unidos tentou eliminar o Putin, a gente começa a ter algumas preocupações. O próprio Peskov, que é o porta-voz do Putin, se pronunciou, alegando, né, poxa, não percebemos muito bem qual foi a intenção que ele tinha em mente e ele não forneceu qualquer prova, por isso a gente não vai comentar. Agora, hoje existem muitas afirmações sem fundamento, independente de quem a faz. Já a gente teve o representante da Duma, que é o parlamento russo, alegando que maiores investigações podem acontecer contra as ilações aí de Tucker Carlson pela possibilidade de eliminação do Putin. Será, pessoal, que o Tucker Carlson estava falando a verdade? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, galera, temos também o Putin dando mais uma vez os seus pronunciamentos importantes, alegando que está disposto a negociar com a Ucrânia, mas coloca 2 empecilhos. Primeiro empecilho. A gente sabe, galera, que ano passado deveria ter tido um processo eleitoral na Ucrânia, que acabou não acontecendo, visto que a Ucrânia estava numa situação de guerra, então Zelensky adiou o processo eleitoral. O Putin considera então que hoje o Zelensky não é mais um presidente legítimo. Além disso, o Zelensky, lá em 2022, assinou um decreto governamental alegando que não negociaria com a Rússia enquanto Putin fosse presidente. Então, segundo ele, nem ele pode negociar com o presidente legítimo, que é o Zelensky, e nem a Ucrânia pode negociar com a Rússia, já que a Ucrânia não aceita, por decreto presidencial, negociar com os russos enquanto Putin for o presidente. Mas ele se mostrou disposto a negociar, falou da possibilidade de nomear alguns indicados para começar o processo de negociação, principalmente se o Zelensky for o representante ucraniano. Mas já falou que não aceita a assinatura de nenhum cessar-fogo, nenhum tratado de paz, se o Zelensky for escolhido como representante da Ucrânia. O Zelensky até desafiou, né? Ah, então você tem medo, né? Tem medo aí de líderes fortes, como eu. Deu uma... né? O meu assim, para falar que o Putin tá com medo de negociar com um líder tão forte como o Zelensky. Outro ponto, galera, bem importante, estava ontem nas declarações de Kim Jong-un, liderança da Coreia do Norte, enquanto ele apresentava e fazia ali as divulgações de um reforço do enriquecimento de urânio e das posições nucleares norte-coreanas, alegando que não, ele não vai acabar com o seu programa nuclear. Vai lembrar, pessoal, que a gente teve o governo Trump anunciando que mantém boas relações com Kim Jong-un e que quer discutir o programa nuclear norte-coreano. No primeiro governo Trump, a gente teve inclusive um acordo sendo assinado em que a Coreia do Norte prometia abrir mão do seu arsenal nuclear se os Estados Unidos abrissem e tirassem as sanções econômicas em relação aos produtos norte-coreanos. Não ficou definido quem tomaria o primeiro passo. O Kim Jong-un até falou, né? Não seria o novo Muammar Gaddafi, ou seja, que aceitou abrir mão do seu armamento, da sua capacidade bélica, e acabou tendo a Líbia, o seu país, invadido por tropas da OTAN, alegando que seria inocência do governo norte-coreano abrir mão do seu arsenal nuclear, tendo os Estados Unidos como um inimigo. Mas ele garante, né, que ele considera o Kim Jong-un um líder muito inteligente e que vai abrir um processo de negociação. Só que o Kim Jong-un aparentemente não vai por esse caminho. Segundo ele, tá? Um confronto a longo prazo com os países mais instáveis e hostis do mundo é inevitável. Ou seja, nós vamos buscar aumentar o nosso arsenal nuclear, a nossa capacidade nuclear, para combater os nossos países hostis. Muito possivelmente se referindo à Coreia do Norte, o Japão e, por que não, os Estados Unidos.
E aí, também acha que o conflito nuclear é uma coisa inevitável? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, pessoal, situação importante também no continente africano, onde tivemos inclusive uma representação diplomática brasileira, além de outras representações de países ocidentais, sendo atacadas no Congo. Para quem não sabe, Congo é um país que faz limite com Ruanda, e lá em 1994, nós tivemos um genocídio, enfim, né, que aconteceu em Ruanda. Talvez um dos casos tristemente mais famosos do mundo, dos Tutsis e os Hutus. É fato, galera, que a gente tem o genocídio, enfim, acabando, e grande parte daquelas lideranças que participaram daquele genocídio, enfim, fugiram do país, não foram julgados aí pelos seus crimes. Hoje existe um movimento chamado de M23, que é o movimento dos Tutsis que foram perseguidos à época em 1994, alegando que ainda existem alguns representantes que participaram lá dos massacres que não foram julgados, que estão sendo acobertados pelo Congo. Até por isso, existem disputas, inclusive territoriais do M23, com o governo do Congo. O Congo fala que é mentira e fala que, na verdade, o M23 usa isso como subterfúgio para ter acesso a alguns territórios estratégicos do Congo, principalmente do ponto de vista de exploração mineral. Fato é, pessoal, que o M23 ele avançou contra a cidade de Gama, que é a cidade mais importante do leste do país, e inclusive dominou o aeroporto da cidade, que quer dizer, né, no final das contas, que a ajuda que vai ser dada para o Congo vai reduzir bastante. Para vocês terem uma noção da escala que isso vem ganhando, as informações dão conta que o governo do Congo contratou mercenários romenos para dar conta dessas incursões. Lembrando que tem também capacetes azuis, ou seja, tropas da ONU, principalmente do Uruguai, que atuam nessas posições. O Conselho de Segurança se reuniu, pediu respeito à soberania, à própria Secretaria de Estado dos Estados Unidos. Conversou com o presidente de Ruanda, né? Alegando, galera, que ele precisa dar um jeito de conseguir reduzir isso. O Paul Kagame, que é o presidente, alegou que não apoia o movimento M23, mas existem denúncias que por baixo do pano, sim, ele apoia, justamente porque é uma região super estratégica, ou seria estratégica para Ruanda, e nisso a gente tem os rebeldes do M23, querendo tomar conta de parte do país. E aí, pessoal, será que teremos algum tipo de intervenção estrangeira no Congo mais uma vez? É um conflito que não é de hoje, mas que intensifica agora com os avanços da tropa, principalmente para leste do país. Beleza? Galera, se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.